Olá, meninas, tudo bem? E aí, como é que tem passado os dias? Sejam bem-vindas, tá? À nossa aula. E hoje vamos dar continuidade ao módulo 6, que é cuidado com o idoso, a partir do tópico 6.4. Vocês podem acompanhar aí no módulo de vocês, tá certo? Eu vou só compartilhar o slide aqui para facilitar um pouco nossa. Nossa apresentação, tá? Então, meninas, o tópico 6.4, ele fala sobre o fortalecimento do sistema imunológico do idoso. Durante esses dias, a gente tem falado sobre isso, sobre o que é o sistema imunológico, né? E a gente já sabe que é o carro-chefe do corpo, e ele é comparado a um exército, né, para combater tudo que vem de estranho, vírus, bactérias, né, qualquer tipo de micro-organismo que venha, é ele que é alertado e é disparado para combater. E uma das coisas que a gente pode fazer para fortalecer o sistema imunológico, não só do idoso, mas de qualquer pessoa, é ter uma boa noite de sono. E quando eu falo, meninas, ter uma boa noite de sono não necessariamente significa dormir às 8 horas por dia. Por quê, Marta? Porque muitas vezes tem pessoas que têm necessidade de dormir um pouco menos, né? E ela consegue, mesmo assim, mesmo dormindo um pouco menos, descansar. Porque, deixa eu só colocar aqui para eu acompanhar também a projeção da minha imagem. Só um minutinho, tá? Então, o que acontece? Não necessariamente ter uma boa noite de sono é dormir às 8 horas. Tem pessoas que vai dormir bem menos e vai ter aquela sensação de descanso. Porque o objetivo do sono é esse, é renovar as energias, restaurar mesmo as nossas forças, né? Durante o sono acontece um processo, vamos dizer, de limpeza, um processo de purificação no nosso corpo para restabelecer esse bem-estar. Então, tem pessoas que vai ter uma necessidade diferenciada. Então, não necessariamente é essas 6 horas, mas o que deve acontecer é quando a gente acordar, ter essa sensação que dormiu e descansou, né? Descansou a mente, descansou o corpo, acordou de manhã, tá com uma outra vibe, porque às vezes acontece da pessoa dormir e não descansar, né? Não descansar a mente e acordar com o corpo cansado. E até porque o sono também é importante nesse sentido, e o sono tem as suas fases, né? Então, tem pessoas que não conseguem atingir muitas vezes a fase mais profunda do sono, que é a fase de fato restauradora, que vai dar essa sensação quando a pessoa acordar que descansou completamente, tá? Uma outra forma da gente fortalecer o sistema imunológico do idoso e o nosso é alimentar de forma saudável, né?
a alimentação ela é essencial para a nossa vida. A gente comer bem, ingerir frutas, verduras, esses alimentos que não são industrializados, né? Geralmente a gente fala que tudo que tem aquele lacre, aquela embalagem, aquele rótulo é industrializado. Então, a gente precisa, na realidade, aumentar o consumo de legumes, das frutas, das verduras, que às vezes a gente acaba consumindo um pouco. E quando a gente se alimenta bem, a gente já tem todos os nutrientes necessários, né? Então a gente não vai precisar fazer reposição de vitamina, porque tem muitas vezes que as pessoas falam, tem que tomar vitamina, porque tá fraco, isso e aquilo, mas não necessariamente. E para identificar se está realmente com a quantidade de vitamina mais baixa no corpo, existem exames de sangue específicos para isso, né? Para ver essas dosagens dessas vitaminas no corpo. E se de fato ela estiver abaixo, para fazer uma suplementação. Mas, na maioria das vezes, o que a gente percebe na área de saúde como um todo é que se a pessoa comer desses alimentos que eu falei, as frutas, verduras, né? Comer os folhosos, couve, alface, comer tudo, né, gente, de frutas, de verduras, de legumes, pepino, tomate, cenoura, tudo isso, né? As próprias frutas que tem cada um seu tipo de vitamina, se a gente consegue ter o nosso cardápio variado desse jeito, a gente não precisa de fato de uma suplementação de vitamina. Só em alguns casos, por exemplo, tem idoso que vai precisar, porque às vezes não se alimenta bem e está mais enfraquecido, entendeu? Aí o médico vai prescrever para esse idoso. Por exemplo, às vezes também a criança, né? Às vezes a criança precisa também, mas quando às vezes ela não tem essa alimentação, quando os pais não ofertam essa alimentação, e aí, às vezes, ela precisa ser suplementada, né? Por exemplo, geralmente, né, e tem algumas fases, por exemplo, tem um período, né, da infância que a gente prescreve, não só o médico, como a enfermeira também, na unidade de saúde da família, sulfato ferroso, né? Para a criança, dentro daquele período específico, porque a gente já vê as recomendações ali do Ministério da Saúde para isso, para fortalecer e para suplementar isso da criança. Mas em outros casos não é necessário. Por isso que a gente só recomenda a suplementação, né, que é a compra daquela vitamina com uma receita, porque às vezes a gente está com a quantidade de vitamina adequada no nosso corpo e ainda fica ingerindo, compra aquelas vitaminas e fica tomando. E como a gente já conversou em algum momento, a gente sabe que tudo que a gente toma existe um efeito colateral. Por exemplo, já teve um caso no hospital onde eu estava trabalhando, que uma criança, eu acho que eu já até contei para vocês, que uma criança estava fazendo uso de um tipo específico de vitamina. A mãe comprou assim de forma aleatória na farmácia e estava dando para a criança, e a criança começou a ter problema para caminhar. Ela começou a ter a alteração de marcha, não sustentava o tronco, né? Então ela já não conseguia mais ficar sentada. A menina tinha 3, 4 anos e começou a ter esses problemas. E aí quando ela chegou no hospital, a equipe estava achando que era meningite, ia ter que fazer alguns exames específicos nela. Só que aí depois a pediatra foi conversando, investigando o quadro melhor, se descobriu que ela estava fazendo uso dessa vitamina quando deu o período exato que ela parou de tomar, né? A partir daquele momento ali, quando chegou, a gente disse, ela não toma, não dá mais para ela. E até quando a pessoa está no hospital, segue totalmente a prescrição do hospital, então não pode dar nenhum outro remédio aleatório.
E aí a gente orientou a mãe, tudo direitinho. E aí pronto, a menina só ficou lá mesmo, internada, para poder a gente acompanhar isso. E a menina não precisou fazer exame, não precisou fazer nada, porque quando parou de tomar esse tipo de vitamina, ela foi voltando a caminhar normal, sustentando o tronco, e aí era um efeito colateral da vitamina, entendeu? Então, por isso que a gente não recomenda a gente da área de saúde ficar comprando vitaminas aleatórias. Pergunta lá à enfermeira da sua unidade, da unidade que você é acompanhada, pergunta ao médico, né, que você é acompanhada, se existe essa necessidade, porque se existir essa necessidade, eles vão prescrever para você, tá bom? E prescrever para o idoso que você acompanha, para o idoso que você orienta, tá? Para aquele familiar idoso. E aí, se houver necessidade, vai ser prescrito sim. E a gente sabe que tem alguns idosos que de fato precisa, às vezes, de uma vitamina do complexo B, né? E aí, mas cada caso tem que ser avaliado, tá? Outra coisa, gente, é importante a gente incluir ômega 3 na alimentação. O ômega 3, ele é um ácido graxo essencial e é um grande aliado para fortalecer o nosso sistema imunológico. E ele já foi comprovado que ele previne outras doenças. E ele pode ser encontrado em peixes, azeitonas, o próprio azeite, né, azeite extra virgem. E tem uma coisa que se tem aí no subúrbio, que eu fiquei encantada quando eu vi o valor, gente, é sardinha. Sardinha tem uma grande quantidade de ômega 3. E quando eu fiquei sabendo que o valor da sardinha aí tinha lugar que era R$ 1 o quilo, eu fiquei de boca aberta, né? Então, vocês têm uma oportunidade muito grande de aumentar a ingestão de peixes, né? Comprar mais, passar a consumir, entendeu? Porque, e a sardinha, né, como eu falei, ela é rica em ômega 3. Então, através da alimentação, você pode ter isso que o seu corpo precisa, né? Não só você, como as pessoas ao seu redor, a sua família. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Fica lá a televisão, ó, fazendo propaganda de ômega 3. Compra ômega 3, vai ser bom para isso, para aquilo, para aquilo outro. Sendo que a sardinha, que custa R$ 1 o quilo, que pode custar, né, para vocês aí R$ 1 o quilo, vocês encontram uma grande quantidade de ômega 3. Tá vendo? Vendo como são as coisas? E vivendo todos os dias e aprendendo, né? Então, nada de comprar em farmácia, ômega 3, melhor alimentação e tudo resolvido. Uma outra coisa também, gente, é manter-se hidratado. Eu sempre converso com vocês sobre isso, né? Da gente estar sempre cuidando do nosso corpo, bebendo bastante líquido, bastante água. Às vezes a gente está cansado, se sente mais cansado, a mente cansada, o corpo cansado. Às vezes é porque a gente não está se hidratando direito. Então é importante a gente consumir água. Já teve casos, por exemplo, de uma pessoa ela ficou com prisão de ventre, né? Por quê? Quando foi se descobrir, né? A pessoa chegou, tô com prisão de ventre e tal, né? Que é constipação com as fezes duras. Quando a gente foi observar, na realidade a pessoa não bebia água e não fazia a ingestão de frutas que tem bastante fibra, né? Principalmente as cascas das frutas e as frutas em si, né? Tem bastante fibra. Aí o que acontece? A pessoa não fazia uso e aí acabou ficando com as fezes muito endurecidas e aí não conseguia ir ao banheiro e aí todo aquele processo. E quando a gente foi descobrir, era isso, era a questão da alimentação, que o consumo de fibras estava muito baixo, que a pessoa quase que não consumia frutas, e também a questão da água, porque na formação das fezes, a gente precisa, né, de água, e ela ajuda nesse processo também da formação do bolo fecal. E aí, se tem pouca quantidade de água, acaba ficando essas fezes endurecidas ali no intestino, né?
e acaba, tipo, ficando, né, ali, e a pessoa demora mais tempo para ir ao banheiro, e aí sente incômodos, gases, às vezes dores abdominais ali por conta disso. Então, aumentar essa ingestão de água, né? Beber água é muito importante para a gente. Outras coisas também podem ser utilizadas para fortalecer o sistema imunológico, né? Praticar exercícios físicos. Desculpa. E é importante a gente ressaltar que, em todos os casos, o indivíduo deve passar por uma avaliação médica antes de iniciar a atividade física e ter um acompanhamento, né, de profissionais qualificados, né, para de fato acompanhar. E por que eu falo isso, gente? Porque a gente precisa conhecer o nosso corpo. E vocês já ouviram falar, e às vezes passa na televisão, que às vezes a pessoa vai, por exemplo, para a academia, quando chega lá, pá, às vezes acaba caindo, tendo um problema sério ali, morre, né? Por conta disso. Porque às vezes as pessoas não sabem que tem problema, às vezes, no coração, mesmo sendo jovem, que às vezes tem algum problema de coração, alguma coisa ali, e aí acaba fazendo exercício, e aí acaba tendo esse risco. Então, não só as pessoas jovens, mas os idosos, antes de começar a fazer qualquer atividade, tem que fazer todos os exames. E tem um exame que a gente chama, que é teste ergométrico, aquele que é na esteirinha, que a pessoa vai para a esteirinha, para a esteira ali, aí primeiro vai caminhando, aí depois pode aumentar o fluxo, o profissional, né, o médico que está ali avaliando, vai orientando, olha, ande mais, mais rápido, né, para ver se tem algum problema no coração, tal. Eu mesma, antes de entrar na academia, fiz todos esses exames, e só depois do médico liberar para atividade física, depois que eu fiz os exames e retornei para ele, mostrei de fato que eu tive essa liberação. Então é importante a gente ter esse cuidado para a gente conseguir fazer essas atividades físicas, né, para estimular o corpo. Quando a gente estimula o corpo, a gente estimula a mente, a gente produz substâncias, né, que vão melhorar a atenção, a concentração, a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de calmaria. Tudo isso é o exercício físico, a atividade física. Dá para a gente. E não só isso, né? O idoso também a gente vê a importância de ele exercitar o cérebro com atividades intelectuais que exijam estratégias de planejamento capazes de exercitar a memória. Às vezes, na fase da terceira idade, uma das coisas que é prejudicada é a memória. Então, assim, fazer atividades lúdicas nesse sentido, caça-palavras, deixa eu lembrar aqui de outras, que agora me fugiu um pouco da memória. Dominó, dama, pintura também, né? Jogo. Peraí que eu esqueci, deixa eu lembrar aqui. Acho que é jogo da memória mesmo, que tem duas peças iguais, né? Jogo da memória, que você procura um, depois procura outra. Esse joguinho também, vários tipos de coisa, né? Os idosos podem estar fazendo ali, ocupando a mente. Quem gosta de ler vai ler um livro. Quem não gosta vai fazer um caça-palavras, qualquer coisa do tipo, para estimular a mente, para estimular a memória, ter sempre esse cuidado, tá, gente? Porque às vezes a memória ela acaba sendo afetada. Das pessoas jovens, a gente já tem muitas vezes algumas dificuldades de lembrar algumas coisas. Imagina para o idoso, né? O quanto que é difícil. Porque hoje a gente vive um boom de informação, de coisas. Por exemplo, quando a gente pega um celular, imagine a quantidade de informações que aparecem ali, né? Então, a gente é hiperestimulado.
A gente tem uma quantidade muito grande de mensagens ali a todo momento, então, às vezes, nosso cérebro não consegue captar. E só uma questão também em relação a isso, por exemplo, e às vezes eu utilizo isso, né? Eu faço associação de uma informação com outra para ajudar o cérebro a memorizar, porque a gente tem uma estrutura no cérebro que ela é responsável pelo centro das emoções. Então, pelo centro das emoções. E esse lugar do centro das emoções, ele fica perto do lugar que é responsável, fica perto da região que é responsável pela memória, né? Então, por exemplo, quando a gente pega o nome de uma pessoa e associa, às vezes, ao nome de um famoso, ao nome de alguém de um filme, isso ajuda a gente a lembrar, né? Porque a memória, ela é assim, a gente vai memorizando por meio de associações. E, por exemplo, não sei se em alguns momentos acontece com vocês, eu acredito que sim, de vocês estarem ouvindo a música e lembrar da infância com aquela música, que era uma música que sua mãe cantava, que seu pai cantava, ou que você ouvia no rádio, ou até na radiola, né, gente, que é um pouco mais antiga, mas eu conheci. E minha mãe ainda tem radiola. Meu irmão se virou nos 30 aí para conseguir uma para ela, porque ela ainda tinha muitos discos de vinil e queria ouvir, e aí hoje ela ainda tem a radiola. Então, a memória, né, tem disso. Então, às vezes quando a gente sente um cheiro, né, a gente consegue lembrar de alguma coisa, algum perfume que alguém usava, ou que a gente mesmo usava em determinada fase da vida. A memória consegue voltar a isso. Então, é muito importante, às vezes, a gente fazer, né, essas associações e tal, para ajudar a memorizar. Porque a quantidade de informações que é bombardeado colabora para a gente não ter uma boa memória, entendeu? A quantidade de informação que a gente tem no dia é muito grande, né? A gente acorda, aí levanta, aí vê uma coisa. Aí, por exemplo, quem pega ônibus, sai, pega ônibus, não sei o que, não. Aí, às vezes, a gente não tem noção da quantidade de informação, porque tudo aquilo que a gente está vendo, está tendo contato, é uma informação para o nosso cérebro. E aí é por isso que no final do dia ele fica sobrecarregado, enfim. Cercar-se de pessoas queridas. E isso é importante, né? A gente tem visto nessa quarentena o quanto que tem feito falta e, né, estar com pessoas que amam, com pessoas que gostam, isso também é bom para o idoso. E às vezes, mesmo que não seja possível a presença física ali mesmo, mas alguma coisa, faça alguma coisa que leve a pessoa idosa, que é da sua família, que é amigo, lembrar de você através de uma ligação, através de uma mensagem. Esse período, mesmo acompanhando na internet, a gente via vários casos assim, né? Às vezes os filhos não podiam não podiam entrar na casa dos pais, ia lá, colocava cartaz, né? Fazia esse tipo de coisa. Mas é muito importante a gente estar próximo de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que a gente se sente bem, que a gente se reconhece naquele lugar. Então, é muito importante também. Isso ajuda a fortalecer o sistema imunológico. E não só isso, a gente vê que ajuda a recuperar de doenças. É tanto que no hospital, uma das coisas que a gente preza, a pessoa melhorou ali o quadro, né? Já está restabelecido, a gente dá alta para ela se recuperar completamente em casa. Porque em casa, gente, com afeto da família, com carinho da família, com cuidado, é algo incrível e essencial para a pessoa. Então, a gente faz muito isso. Por mais que a nossa casa, o nosso lar seja simples, seja humilde,
é o nosso lugar de conforto, é o local que a gente se reconhece. Então, a gente vai se sentir bem ali, muitas vezes, dentro da nossa casa. E agora eu vou compartilhar com vocês um videozinho que mostra um pouco desses idosos, né? Durante essa quarentena, o que aconteceu com os nossos idosos nesse período de quarentena. Acompanha aí. Peraí. Deixa eu fechar o áudio. Olha o que aconteceu. Olha, se eu pegar esse portão até, eu vou sair. Eita, glória! Eita, glória! Eu já tô cansada de ficar de casa. Olha velhinho lá passeando. Mamãe, quando eu era criança, você dizia que eu não era todo mundo. A senhora não é os velhinhos na rua. Só fico na janela feito uma coisa. Só na janela. Eu nem sei, pareço dois de pau. Vai nada. Olha a loucura dessa véia querendo pular o portão, ó. Eu não sei o que eu vou fazer com ela, Titi. Você tá vendo, né? Ó, Tchoca, você também. Você tá vendo? Olha isso, ó. Deitou no chão, ó. A bunda dela ficou presa, ela foi, puxou o negócio. Olha o que ela tá fazendo. Olha isso. Agora eu quero ver ela ficar presa e eu não, ó, não tem resgate, não tem nada. Olha a situação da mãe. Gente, isso é lamentável. Não pode sair não, Lulu. Ela tá doida pra sair, olha. Nem tu, nem caralho de cima de mim, não. Eu vou pra calçada assim. Porque eu não tenho medo, não, de morrer, não. Se eu tiver de ir esse ano, eu não vou para o ano, não. Eu vou hoje. E o que quem manda é o Pai Eterno, dono do céu e da terra. Olha, ele disse que a senhora for lá pra fora. Ele disse, ele dá dúvida a senhora sair lá pra aquela. Eu vou Bora, vai. Sai, caralho! Me sai! Bora pra dentro, não pode não. Vou não! Bora. Não vou! É no terraço pra dentro. Não pode tem nada não. de terraço, não. Eu vou quando eu quiser, que a perna é minha. E tá abrindo com a chave de fim do portão. Pra quê? Pega a chave lá. Não vou te dar a chave. Me dá essa chave de fenda aqui. Me dá a chave de fenda. Me dá essa chave. Não vai sair, não. A chave, não. Eu vou lá embaixo. Peraí que eu vou ligar para a Nelci. Eu tenho que ir na baixinha. Não vai na baixinha, não. Ah, puta que te pariu. Tinha fresco. Vô, desça daí, vovô só vai fazer um arte, vovô. Tudo é culpado, filho. Vovô, Tudo são culpados, viu? desça daí, vovô. Tudo são culpados. Quer pular o muro. Tudo são culpados. Vovô, Tudo são culpados pelo seu caos. desça daí. Eu não faço isso não, Neco. Não pode fazer isso. Neco! Tá procurando a tentação. Rapaz, é muita falta de vergonha, rapaz. Como é que pode, rapaz? O homem vai pular mesmo, ele vai se arrebentar. Deixa ele pular, só que ele não volta pra casa hoje, não. Ô, coisa bonita que esse homem acha um velho depois de 70 anos. Eu vou ligar pra polícia. Rapaz, como é que pode, rapaz? Rapaz, um bandido tem que anunciar esse homem. Vai pra onde?
A tomar no cu. E aí, meninas, se divertiram a beça aí com esses idosos aprontando no período de pandemia, meu Deus. Rapaz, é difícil, né? Enquanto que é difícil, gente, né? Se pra gente que às vezes, né, consegue compreender, já é difícil porque ficar em casa, porque ficar isolado, imagine para eles, né, que viveram uma vida toda de liberdade, que não enfrentaram na sua juventude, tá, um processo às vezes de pandemia, né? Entender essa realidade, não só para os idosos, como para as crianças também, né? De estarem presas, assim, sem compreender muito o que é pandemia, ou por que eu estou em casa, o porquê que eu tenho que ficar isolado. Então, é muito complicado. E, meu Deus, eu já assisti esse vídeo aí ao longo das aulas, e toda vez que eu assisto, eu não deixo de dar risada, porque é muito engraçado esses idosos. Ai, minha garrafa aqui. Garrafa de água que eu derrubei. Não deixa de, né, querer sair, tentar sair e tal. E porque eles sentem falta, né, gente? Imagine, você tá acostumado a sua vida ali a sair, visitar os amigos, fazer isso, fazer aquilo, sei lá, ir na esquina, e aí de repente ter que ficar em casa isolado o tempo todo. É muito complicado, né? Deixa eu voltar a compartilhar a aula aqui com o slide. E pensando nisso, né? Pensando nesse cuidado com o idoso, e eu acho que esse cuidado vai além desses cuidados técnicos com o corpo, né? De como fazer, mas como colocar as coisas para os idosos, por que ficar em casa, às vezes tentar explicar, né? Não impor, você não vai, às vezes é necessário isso, mas trazer mais para esse lado da sensibilização, dizer, olha, está acontecendo tal e tal coisa, né? Porque às vezes de fato é difícil. E também ter alguns cuidados, né? Quando chegar na casa do idoso, não tocar em nada antes de se higienizar, né? Sempre ter esse cuidado. A gente chegou, lavou as mãos ali, tirar os sapatos e, se possível, higienizar. E isso é algo importante, gente, porque a gente não deve entrar na nossa casa com um sapato de rua, né? Imagine, por todos os lugares que a gente passa, por todas as regiões, e a gente chega em casa, às vezes, e aí entrar, né, e acabar sujando ali, trazendo muita contaminação para dentro de casa. Então, tem gente que coloca próximo da porta ali um cestinho, e quando chega, já coloca o sapato dentro. Tem outros que já pega e já leva para a área de serviço, para um local específico, para limpar já, e para deixar separado. Tem outras pessoas também que às vezes colocam um tapete do lado, né? E quando chega já coloca o sapato ali, depois higieniza. E aí cada um vai criando suas estratégias de como fazer da melhor forma, mas evitar mesmo, tipo, utilizar, né, o sapato da rua dentro de casa. É meio que você pega toda a sujeira da rua e traz para dentro de casa, tá? E aí ter esse cuidado de, se for possível, não trocar de roupa e colocar em uma sacola plástica. Ter esse cuidado com o que a gente já falou, com chaves, carteira, bolsa, né? Se possível, deixar em algum lugar, ou se não, limpar, higienizar. E a gente sempre vai ter esse olhar pela realidade, porque eu nunca vou chegar aqui de modo assim positivo, dizer, você tem que fazer. A gente sempre vai observar a realidade, gente, porque
às vezes, tem coisas que não é possível, né? Lembra quando eu falei lá, por exemplo, da questão do distanciamento no ônibus? Quando é possível, a gente vai fazer, mas quando não é possível, né, a gente não vai. Ou a gente vai tomar alguns cuidados outros, que é no caso, se vai manter a higienização das mãos, né, no caso do ônibus, usar máscara, né, fazer aquilo que é possível, que está dentro da nossa realidade. A gente, por exemplo, recomenda lá, né, vocês viram no módulo anterior, que era para a gente, né, por exemplo, quem está infectado ficar num cômodo exclusivo. Mas tem pessoas que convivem e às vezes só tem 2 cômodos, um cômodo, a gente não vai dizer como é que a pessoa mora várias pessoas dentro de uma casa e só tem às vezes um cômodo, 2 cômodos, e eu vou dizer para uma pessoa ficar isolada, os outros vão ficar onde, né? Então, ter esse olhar, assim. E aí, nesse caso, né, falando do isolamento, da quarentena, a pessoa vai manter o distanciamento, vai fazer aquilo que é possível, né? E aí, ó, se possível, se puder, tomar banho, se não puder, né, o processo de lavagem das mãos, que a gente já conversou, limpar o celular, limpar os óculos com água e sabão, só ir ao mercado em momentos de extrema necessidade e priorizar os horários com menor movimento. Isso para os idosos, se for possível, as pessoas jovens e, né, deixar os idosos nas suas casas. Às vezes a gente tem aquele vizinho que é idoso, se coloca à disposição, vizinho está precisando de alguma coisa, eu vou no mercado, quer que eu traga, né? Tem esse olhar de cuidado pelo outro, porque às vezes existem muitos idosos que vivem sozinhos, né? Sozinhos em todos os sentidos, e aí acaba sendo complicado para eles essa convivência, né? Então, se a gente tiver ao nosso alcance ajudar e a gente puder, vamos fazer isso. Limpar todas as embalagens antes de guardar, evitar apertos de mão, beijos e abraço, não compartilhar talheres, copo, toalhas. Desculpa, gente. Então, ter esses cuidados com os objetos de modo pessoal, né? Para evitar esse processo aí de contaminação. E algo muito importante que a gente pode fazer diante dessa realidade que está posta, que é o distanciamento social, e muitas vezes é o isolamento, ou em outros casos a quarentena, e a gente já sabe, né? Nossas alunas já sabem a diferença dessas palavras, o que cada uma dessas palavras quer dizer para a gente. E aí falando, né, que a gente pode utilizar algumas coisas para diminuir esse impacto do distanciamento social, que às vezes não é só um impacto no físico, mas um impacto no psicológico, né? Tem idoso que ficou mais estressado, mais agitado, sem paciência. Isso. Então, algumas coisas que a gente pode recomendar são atividades manuais como bordado, crochê, tricô, uso de argila, né? Ter aquele contato ali de fazer artesanato, quem gosta. E outra coisa nesse quesito de atividades manuais com bordado é para as pessoas que gostam, né? Porque tem pessoas que não gostam, não têm habilidade para isso, não gostam e, tipo, não se interessa por isso. Então, é uma dica para quem gostar, para aquele idoso, para aquela idosa que gostar. E aí eu lembro muito da minha avó, que na realidade é a avó do meu esposo, que nesse período de pandemia, o que ela fez, né? E ela faz. Ela gosta muito de costurar, então ela faz fuxico. Mas não é, meninas, aquele fuxico de fofocar, não é tagarelice de falar da vida dos outros. É aquele artesanato que ela faz, e aí ela constrói várias coisas. Ela constrói pano para sofá, ela já fez tapete, né? Com aqueles retalhos de tecido. E minha avó, ela é, tipo, incrível, gente, assim, porque eu fico encantada. Minha avó tem 86 anos e minha avó ainda enfia agulha, vocês acreditam? Eu fico impressionada com a capacidade dela de estar ali, né, fazendo as coisas. Então,
é o que ela utiliza, né, para passar esse tempo em casa e tal. E aí é isso. Outra dica que a gente pode dar também é fazer a arrumação nas roupas e desapegar a parte dessas roupas, né? Tem pessoas que são muito apegadas às coisas velhas e antigas, não as coisas velhas nesse sentido assim, apegadas às coisas velhas no sentido de desprezar isso, não. Eu estou falando mais no sentido de, tem pessoas que não conseguem se desapegar, às vezes tem uma roupa que não dá mais nela, que está no guarda-roupa, e a pessoa não pega, não faz uma doação para outra, fica ali com aquele só acumulando coisas, às vezes o sapato não dá mais, né? Às vezes a pessoa não usa, tem gente que fica não sei quantos anos com as coisas ali no guarda-roupa e não dá a ninguém, fica ali só ocupando espaço, sem sentido nenhum. Aproveita esse tempo, vai arrumar as coisas, vai arrumar o guarda-roupa, vai dar uma renovada no ambiente. Desculpa. E esse cuidado todo, ele não ajuda só o externo, ele ajuda o interno de modo significativo. A mente fica mais organizada, né? A gente, essa sensação de bem-estar, de um ambiente limpo, de um ambiente organizado, é fantástico. Um pouquinho, restinho de água. Encher. Fazer outras coisas também, testar novas receitas culinárias, né? Fazer coisas diferentes, gente, tipo, criar outras coisas, outras possibilidades, né? Fazer outras comidas gostosas, ouvir músicas, né? Ouvir música é terapêutico demais, gente. E a música, ela mexe com as emoções, então, assim, eu mesma tenho períodos específicos, assim, que eu escuto algumas músicas. Por exemplo, de noite, eu gosto de ouvir uma música mais relaxante, de manhã, uma música mais agitadinha, e ela mexe com as emoções mesmo, assim. Então, às vezes, por exemplo, tem música que eu escuto que lembra da minha mãe, que lembra da minha infância, que lembra um pouco disso, né? Então, é importante também, quem gosta de ouvir, consegue fazer aquela viagem no tempo através da música. E que bacana, né? Que bom que a gente consegue fazer isso. E é muito bom dançar, né? Dançar ali, colocar uma música e dançar. Além de estar dançando ali, ouvindo aquela música, tendo aquela sensação de bem-estar, está movimentando o corpo, né? Está ocupando a mente. Cuidar das plantas, do jardim. Teve uma aluna minha mesmo que falou que nesse período construiu uma horta. A gente construiu uma horta e aí estava plantando as coisinhas. E dá para fazer essas coisas mesmo em casa, né, gente? A gente se renovar, a gente enfrentar esse processo do distanciamento, desse impacto, de uma forma boa, Lembra que a gente falou das coisas, do impacto da pandemia, do impacto negativo, e em algum momento a gente criou estratégias para lidar com isso? O que a gente está fazendo aqui é pensar em estratégias para lidar com esse impacto do distanciamento. Assistir filmes, quem gosta, fazer palavras cruzadas, fazer alongamento com o corpo, né? Em algumas aulas, a gente já fez alongamento e vocês viram o quanto que melhora, o corpo, o quanto que melhora a nossa sensação de bem-estar, né? De alívio mesmo, até diminuição de dores. Às vezes, eu estava assim no plantão às vezes intenso, aí quando era possível, eles chamavam, bora meninas, fazer um alongamento, para todo mundo aí, vamos fazer um alongamento. E aí eu fazia alongamento e a gente ficava melhor, porque às vezes a gente está naquela posição ali viciosa, trabalhando, não sei o quê, e aí não se dá conta do corpo, e aí é complicado. Então, às vezes no plantão, quando era possível, falava, vamos alongar, bora, vamos alongar.
E aí alongava e ficava melhor. E era tão bom que às vezes eu não conseguia fazer por conta do corre mesmo, do plantão, e elas me cobravam. E aí, Marta, hoje vai ter alongamento? Bora fazer alongamento. Eu me senti melhor, não sei o quê. E aí é isso. Não só isso, gente, como ligar para os amigos, para os familiares, né? Fazer videochamada. Muitas pessoas falaram que conseguiu diminuir esse período, essa solidão, assim, essa sensação de estar muitas vezes angustiado ali por conta do período que a gente está vivendo, através da ligação, liga para o amigo, liga para o familiar, faz uma videochamada, conversa com as pessoas, né, gente? Somos seres sociais e precisamos nos relacionar. Por isso que ninguém vive sozinho, tá? Então, essas são as dicas. Vocês vão poder aqui dar continuidade, né, ao exercício de fixação e lembrando que sempre lembrando que na nossa próxima aula a gente sempre começa a próxima aula com o quê? Exercício de fixação. Eu sei que vocês são alunas excelentes, assim, topíssimas, e vão responder os exercícios, responder a atividade, e na próxima aula a gente vai se encontrar e vai discutir sobre isso, tá? Eu queria também deixar para vocês essa mensagem, dizendo assim: nada acontece sem propósito. Se acalme, lá na frente tudo se encaixa, né? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, eu vou repetir de novo. Nada acontece sem propósito. Se acalme, lá na frente tudo se encaixa. Então, às vezes, a gente vê as coisas desorganizadas, né? Achando que, pronto, agora acabou, né? Tá tudo perdido, mas não está, né? Sempre vai existir esperança. A única coisa que a gente não pode resolver é a morte, né? Mas todas as outras coisas a gente pode resolver e muitas vezes entender isso, que às vezes isso que a gente está passando, de fato a gente precisava passar e que isso tem um propósito para a nossa vida e que isso tem um sentido. Então, acalma o coração de vocês, entenda que lá na frente tudo vai se encaixar, tudo vai se resolver. E falando do período de pandemia, lá no futuro, isso só vai ser uma história contada para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes, né? Para a nossa geração de tudo isso que aconteceu. Então, vamos cuidar da gente, vamos cuidar do corpo, vamos cuidar da mente, para a gente ficar bem e viver aí da melhor forma possível, tá? Meninas, eu vou me despedir de vocês, tá? Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula, tá certo? Beijos, tchau!